Caramba, que mundo é esse? Que país é esse, né? Pelo amor de Deus, né? Para falar de um caso absurdo que, quando a gente noticia, parece que não aconteceu de verdade, porque é de um amadorismo criminoso. Uma jovem de 21 anos morreu depois de ser lançada sem a corda em um salto de rope jump no interior de São Paulo. Tá, e por que eles checaram estas pessoas? Verificaram essas pessoas e na hora dela não verificaram também o que deu na cabeça desses caras, meu amigo? O que passava na cabeça dessas criaturas? Pelo amor de Deus, gente! Rapaz, é uma frase que eu digo. Peca por excesso de cuidado, mas não peque pela falta deles. Você já pensou, meu? Se outros profissionais agissem dessa maneira, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, pessoas que estão lidando com substância tóxica, pessoas que estão lidando ali, um frentista. Você já pensou, meu? A baderna, a desgraça que ia ser nesse país e nesse mundo, se as pessoas vivessem no mundo da lua, meu. Cara, e nós não estamos falando que a corda arrebentou, não estamos falando que deu um problema no cinto, não estamos falando de uma menina jovem de 21 anos que foi lançada de uma ponte sem as cordas de segurança. Não é qualquer coisa, isso não é banal. Pelo amor de Deus. E ninguém viu. Ninguém chegou. Opa, para, gente, pelo amor de Deus, vocês estão doidos? Ó, para! Ela tá sem corda, gente! Alguém que estava lá filmando? Por que ninguém berrou? Pra impedir isso. Pelo amor de Deus, né? E ali eu vejo uma postagem dela, né? Onde ela diz assim: quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? Rapaz, quando eu li essa postagem, eu fiquei pensando assim comigo. Por que não teve um doido pra chegar e falar assim, ó, coloquem as cordas nessa menina, ela tá sem corda. Uma pena que não tinha nenhum outro doido lá, né? Pra dizer isso, pra enxergar isso, pra perceber isso, e para que esta jovem fosse preservada da morte e estivesse viva ainda hoje, dando alegria pra sua mãe, seus irmãos e todos aqueles que a amavam. Cara, que tragédia, meu amigo. Pra mim, foi devastador ler essa notícia, mano. Saber desse caso. Ninguém viu, mano. Ninguém percebeu. Nem o noivo dela percebeu, meu Deus do céu. Nem o noivo, gente. Nem ele. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão com a cabeça aonde? Onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Ninguém percebeu, gente. Cara, como que pode um negócio desse, meu? Ontem eu estava levando o meu filho lá pra escola, sabe? Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E ali, na rodovia, tinha uma pedra bem grande assim, sabe? E eu vi, porque assim, quando eu saio, eu procuro olhar pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, pra trás, eu procuro saber o que tá acontecendo ao redor de mim, eu procuro ficar atento, sabe? Eu procuro, ó, ficar bem atento no que tudo que tá acontecendo ao meu redor. Admiro a paisagem, admiro os pássaros, vejo as pessoas, aceno. Eu procuro estar 100% presente no local e naqueles momentos, sabe? E ali, meu amigo, eu vi aquela pedra e eu só vi os carros desviando e tal, e aí eu falei, cara, eu vou tirar essa pedra do meio dessa estrada, do meio dessa rodovia, antes que o pior aconteça, antes que uma desgraça aconteça. Eu tô vendo a hora de acontecer um acidente, carro bater, caminhão capotar, eu vou fazer alguma coisa e não vou deixar isso acontecer. Peguei, falei pro meu filho, ó, fica aí nessa calçada, longe da pista, que eu vou lá tirar a pedra. Ainda me preocupei com ele, me preocupei com o menino. Aí ele ficou lá esperando, eu fui lá e ó, arranquei. Uma pedra grande e pesada, meu amigo. Peguei e joguei joguei a pedra pra lá. E assim, evitei, né, tragédias que poderiam acontecer ontem naquela rodovia, aqui em Luzerna. Foi aqui em Luzerna. Cara, fatos como esse dessa menina, só me lembra aquelas coisas que aconteciam, aqueles acidentes trágicos, né, dos esquecimentos das crianças nos carros. Vocês lembram disso? Quando as pessoas esqueciam as crianças nos carros, o sol de 39 graus, a criança lá passando 4, 5, 6 horas dentro de um carro, desidratando e vinha a óbito. Várias reportagens. Vocês lembram dessas reportagens das crianças esquecidas dentro dos carros? A Mariana. Essa criança de apenas 2 anos de idade foi esquecida pelo pai dentro do carro por 3 horas. Você acredita que o pai foi trabalhar, deixou a menina trancada no carro, depois, quando ele lembrou, ele precisou chamar o socorro médico, mas infelizmente a Mariana não resistiu e acabou morrendo no hospital. 2 famílias destruídas. Eu tenho muita saudade do meu filho. Muita saudade. O sentimento que eu guardo é do meu filho pulando no pula-pula, sorrindo. Eu abri a torneira, passei uma água na cabecinha dele. Tentei colocar uma água na boca, não sei. Eu não consigo te explicar o que passava pela minha cabeça naquele momento, porque
Foi desesperador. Flaviane Lima Souza cumpre prisão domiciliar depois que foi declarada ré no caso da morte do menino Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça, ela é acusada de homicídio qualificado com dolo eventual depois de esquecer a criança dentro do carro. Gente, olha só essa história, hein? Eu falei desse caso, de um caso possível, quando nós tivemos o caso Tiaguinho aqui em Londrina. Falei, quantas vezes já não noticiamos de pessoas que estão com o filho dentro do carro e por uma mudança de rotina, por estar com a cabeça cheia de coisa, acaba esquecendo a criança dentro do carro. Já aconteceu várias vezes. É certo ou não é certo? Quem sou eu para julgar? Infelizmente, uma criança foi encontrada morta dentro do carro. Lembra da reportagem aqui em Joinville de um casal que esqueceu a criança dentro de um carrinho de supermercado? E aí, um outro rapaz filmou o bebê, a criança, e foi lá chamar o segurança, né? Aí os pais voltaram. Cara, eu fico assim pensando, cara, será que esqueceriam o celular? Será? Esqueceriam o celular? Inclusive, eu fiz um vídeo dando dicas, um tutorial aqui, sobre como não esquecer crianças em carros. E esse vídeo, infelizmente, não teve muita visualização. A vida humana tá banalizada, gente. Essa é a verdade. Cara, uma galinha, um porco, um cachorro e um gato tá valendo mais do que eu e você. Essa é a verdade. Cara, como que pode, meu? Não viram as cordas penduradas no corpo da menina, meu Deus do céu. Olha o tempo que eles tiveram, olha o cara atrás, gente. O cara não viu, meu. Olha só esse cara, meu. Olha o cara que levanta a menina, meu. O cara não viu a corda balançando ali. Pelo amor de Deus, gente. Olha só como que é o salto. Olha só, veja esse vídeo. Olha como que é o salto. Só para vocês terem noção, a estátua do Cristo Redentor com a sua base possui 38 metros. Olha a altura que é o Cristo Redentor, meu, lá no Rio de Janeiro. Olha só, meu, a altura dessa estátua, meu. Cara, olha só a altura disso. Meu amigo, é uma coisa assim de quase passar mal com a altura, meu. O Cristo Redentor, meu, 38 metros de altura, desde a sua base até a cabeça. Olha a altura disso. E ali, você faz essa comparação. Jogaram uma jovem de 40 metros de altura, meu. Pelo amor de Deus, gente. E não perceberam que a jovem estava sem as cordas de segurança. E uma das coisas tristes, lamentáveis e desumanas que eu vi foi que quando o corpo da menina estava lá, a menina agonizando, meu, um dos operários, né, desceu até o corpo e uma das primeiras coisas que ele foi fazer não foi socorrer a menina. Ele foi tirar a câmera que estava gravando. A câmera que ela gravava em primeira pessoa, no salto e tudo ali, ele foi tirar, remover. O cara foi tão desumano, mano, tão cruel, tão perverso, tão monstro, que ele decidiu salvar a própria pele, meu amigo, ocultando provas, né? Porque até agora a polícia não achou esse equipamento, essa câmera de gravação, do que salvar a garota, tentar prestar os primeiros socorros à menina. Ele, meu amigo, não pensou em nenhum momento. Cara, olha a desumanidade, olha a monstruosidade, meu amigo, de uma pessoa dessa. A ponto da pessoa pensar em, cara, deixa eu fazer uma coisa aqui pra livrar minha barra. Pera aí, não, eu vou tirar essa câmera aqui. Cara, olha só a desumanidade, meu amigo. O que será que estava gravado nessa câmera, né? Será que estava gravado desde o momento em que eles estavam ajeitando a menina? Porque você vê lá, ó, as fitinhas na mão dela, ó lá, ó. A fitinha amarela tá dizendo isso, ó lá, o que tá dizendo? Eu vou gravar. Olha só as fitinhas na mão dela. Então ela pagou pra assaltar, pagou pra gravar. Além de ela pagar pra assaltar, ela ainda pagou pra gravar. O cara deixar de prestar socorro pra moça, meu, que estava ali, meu, precisando de auxílio, de socorro, de ajuda, meu, pra subtrair a câmera, meu. Cara, meu, que desumanidade, meu, que monstruosidade um negócio desse, meu. Eu estive domingo na igreja, o meu próprio pastor comentou sobre isso, meu. O negócio foi tão feio, a morte dessa menina foi tão horrível, foi
tão negligente a morte dela, trataram com tanta negligência a vida dessa menina que causou a morte dessa menina, que o meu próprio pastor falou sobre isso no culto, meu. Ele ficou pasmo, ele ficou chocado com esse acontecimento catastrófico, trágico que aconteceu, meu. E aí quando a gente pensa que alguns seres humanos não podem ser ainda piores do que já são, tu me acredita que eles pegaram e politizaram, meu, esse fatídico e trágico caso dessa menina de 21 anos, meu? Acredita que fizeram uma montagem, meu. É bem essa conta aí, ó. Essa conta no TikToker aí, ó. Olha só. Esses desgraçados dessa conta pegaram e fizeram uma montagem com os homens pegando o presidente Lula e jogando o presidente Lula do mesmo local da ponte que a menina foi lançada. Cara, olha só a monstruosidade. Como que as pessoas conseguem polarizar politicamente um negócio desse? Meu? Olha o tamanho do desrespeito. Olha o tamanho da brutalidade com o caso dessa menina. Olha só, como que conseguem fazer esse tipo de montagem, esse tipo de foto? Como que as pessoas não têm sensibilidade, empatia, altruísmo para fazerem esse tipo de montagem? Cara, pelo amor de Deus, meu, onde é que nós estamos, meu? Cadê a empatia, o altruísmo das pessoas? Cadê a sensibilidade, sabe? De você se colocar no lugar da mãe que perdeu essa filha, do pai que perdeu a filha, do irmão que perdeu, do amigo que gostava, do namorado, noivo, né? Que ficou sem ela, das pessoas que a amavam. Cara, é uma monstruosidade terrível, meu. Cara, como que fazem um negócio desse? Jogar política em cima de um fato terrível como esse. Cara, são um bando de desgraçados que fizeram isso. E você que tá curtindo isso, que tá dando gargalhada, você é tão desgraçado e miserável quanto eles, tá? Você que tá compartilhando, você que tá curtindo, dando risada, você é tão sem alma, tão podre, tão maldito, maligno quanto eles que fizeram essas montagens. Porque um momento desse não é pra rir, não é pra fazer montagem com político, com quem quer que seja. É pra nós refletirmos sobre a banalidade que se tornou a vida humana, sobre o que poderia ter sido feito pra evitar tragédia como essa, como aconteceu dessa menina. Não é politicar, não é fazer politicagem, ou defendendo o seu politiqueiro A ou B, não. Você pode até não gostar do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, mas não venha fazer politicagem com um ato desses, um acontecimento tão terrível como esse. Não faça isso. Que falta de respeito. Que falta de altruísmo! Pelo amor de Deus. Fico pé da vida com um negócio desse. Bom, aqui eu encerro esse vídeo, deixando essa homenagem para a querida e abençoada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Brilhe lá no céu agora, abençoada. Vá lá brilhar no céu, vá. Fique aí com Jesus. Fique aí com o Senhor de Deus, com o Espírito Santo, com os santos anjos. E brilhe no céu agora, abençoadinha, tá? Senhor Jesus, te recolha, te abraço com muito amor e carinho. Deus conforte a mãe dela, os irmãos, amigos, todas as pessoas que amavam essa menina. E é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. E é isso.